Olá, boa noite. Voltamos com o segundo bloco do programa Livres Ideias. Hoje trabalhando aí o tema terrorismo e Olimpíadas, né? Bom, a professora Nara, também sou professor, disciplina de atualidades, né? E nós dois, você como professora da disciplina de História e eu na disciplina de Atualidades, trabalhamos bastante esse tema, né? É um tema recorrente no Enem, em grandes vestibulares, mas também é um tema importante para a vida como um todo, né? A gente entender a sociedade que estamos inseridos, né? Bom, vou contar uma pequena história aqui do Estado Islâmico, você me corrija se eu estiver errado em algo. Para a gente entender o surgimento do Estado Islâmico, primeiro é importante ter em mente pelo menos 3 datas. 2001, 2011 e... Aliás, 2001, 2003 e 2011. 2001 acontece os atentados às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, né, em 11 de setembro. E dá início, a partir do governo Bush nos Estados Unidos, a assim chamada Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, um princípio, né, que vem ditando como o Ocidente irá tratar o terrorismo desde então, né? Há nesse ano também a invasão do Afeganistão. Condenado por muitos países, foi uma decisão completamente unilateral do governo norte-americano, né? E aí há essa invasão com vistas a destruir o Talibã, acusado então de dar guarida aos terroristas da Al-Qaeda, né? Sim. E a perseguir também o Osama Bin Laden, líder então da Al-Qaeda. Bom, surge aí o princípio da guerra ao terror, que vai até 2003, quando surge a invasão do Iraque, né? Dessa vez, o alvo era Saddam Hussein e a justificativa era que Saddam Hussein estava desenvolvendo armas de destruição em massa. Armas que não existiram, né? E provavelmente já se sabia disso antes da invasão. Mas o que acontece no Iraque, além da invasão, é a completa destruição de um país que já era pobre, já era destruído, miserável por outras guerras, né? E se destrói o Iraque uma segunda vez, e dessa vez se destrói, além do ponto de vista econômico, também do ponto de vista político. Saddam Hussein era um ditador cruel, sanguinário, mas tinha uma qualidade, se podemos chamar assim, de conseguir manter o Iraque coeso. Os diferentes povos, as diferentes etnias... Ataca, na verdade, a soberania, né? Ataca a soberania. Acaba a soberania do Iraque. Enquanto nação, é uma destruição total. Uma destruição. Né? É considerado, inclusive, por muitos analistas políticos internacionais como o maior ataque terrorista da história. Verdade. Seria a invasão do Iraque. Então, o país é destruído, politicamente e economicamente. É nesse contexto de destruição do Iraque que surge o Estado Islâmico, né? Especialmente na região do norte do Iraque, a partir de lideranças religiosas, né? Nesse caso sunitas, né? Que, observando um país sem lei, sem nenhuma forma de harmonia ou de coesão social. E totalmente dominado pelas tropas estrangeiras, né? Totalmente dominado pelas tropas estrangeiras. Que não é só americana, né? Nós vamos ver inglesas, né? Nós vamos ver outras tropas ali no território. Então, nesse momento surge o Estado Islâmico a partir de lideranças radicais, né? Que pregam, como a gente falou, né? A implantação da Sharia nos territórios que ele domina. E como o país está basicamente destruído, ganha território, né? Ganha território e chega à Síria. E aí a gente chega na terceira data que eu falei, que é 2011, né? Com o início da Primavera Árabe, movimento revolucionário em alguns países, reacionário em outros, mas que de uma maneira geral desestabilizou a região, derrubando governos, derrubando regimes e ditaduras comuns e antigas, né? Ali no mundo árabe e no Oriente Médio. Bom, a ideia seria que se derrubasse o governo do Bashar al-Assad, né? Ditador da Síria. Mas ele não caiu. Não caiu, em boa parte porque tem apoio de uma parcela significativa da população. Sim. Né? Conseguiu suportar o governo, né? Mas enfrentou combates ferozes e perdeu muito do seu território, seja para grupos de oposição, né? Armados pelos Estados Unidos e por outros países aliados, né? E também perdeu território para o Estado Islâmico.
né, que conseguiu, no auge do seu domínio sobre o território sírio, né, dominar ali mais que 40% do território das cidades. Verdade. Então qual é o estado atual, né, o estado da arte do Estado Islâmico? Bom, vem perdendo território, especialmente depois que a Rússia entrou no conflito, naquele breve período, aqueles poucos meses que a Rússia enviou tropas, né? Ataques aéreos. Inteligência também e caças, né? Aviões de combate. Então perdeu boa parte do seu território e do seu poder dentro da Síria. Mas isso ainda não é tão... essa derrota ainda não é tão gritante no Iraque, onde ainda possui bastante influência, né? Então, o Estado Islâmico tem hoje a sua base principal no Iraque, domina um certo território na Síria e tenta expandir a sua atuação, os seus ataques no restante do mundo. A gente só tem que colocar o seguinte, eles se autodenominam Estado, né? Mas não é aceito de forma nenhuma por nenhuma conjunção internacional. Sim. Então, eles querem formar o quê? Qual que é o objetivo do Estado Islâmico? Eles querem um califado, eles querem uma soberania e colocando todo o Estado teocrático voltado ali para as leis islâmicas mais contundentes. É isso? E vão levar a cabo, porque são voltados para a guerra ao infiel, são jihadistas, né? Jihadistas, Então, ali, a proposta deles eu tenho nada e vou com tudo, né? Agora, o que me preocupa muito é quem é que financia isso. Como é que esses grupos são armados, né? O Estado Islâmico é o grande pavor do momento, né? Nós falaremos, será tema nosso daqui a pouco, né? Que chegou isso ao Brasil. Tá todo mundo com uma pulguinha atrás da orelha. E aí, o que vai acontecer? Por que se tornou um grande terror no mundo todo o Estado Islâmico? Historicamente, um território muito conflituoso, nós já sabemos todo o contexto ali do Oriente Médio, né? Vem um tempero a mais justamente pela essa desestabilização do Iraque, né? E pela Primavera Árabe, que vai reforçar aí essa doutrinação, ampliar essas pessoas que queiram entrar no Estado Islâmico, porque não é só árabe, não é só aquela pessoa que nasceu naquele lugar ali. Nós temos pessoas do mundo inteiro se tornando adepto do Estado Islâmico. O que acontece? Que poder que tem esse Estado? O que é chamativo ali? Qual que é o objetivo da sua luta que é tão atraente para tantas pessoas, né? O Estado Islâmico, ele é um bom negócio para muita gente, né? Então, primeiro é um bom negócio para a Arábia Saudita. É uma teocracia islâmica que, em muitos sentidos, faz parecer o Estado Islâmico como um principiante. Verdade. Né? Então, na Arábia Saudita, você tem a aplicação da Sharia, né? Você tem um Estado missionário, no sentido que expande o Islã e mundo um poder afora. Econômico muito grande, né? São donos de metade de poços de petróleo, né? Uma das maiores reservas de petróleo do mundo e o petróleo árabe, ainda né? move o mundo, né? Ainda. E aí você também responde a questão sobre como se financia o Estado Islâmico. Então, se financia, claro que não abertamente, né? Oficialmente, mas se financia pela Arábia Saudita, inclusive porque ambos, né, seguem a mesma vertente religiosa, né, a mesma corrente religiosa. Né? Há esse apoio político, sim, a grupos terroristas, na verdade. É um bom negócio também para os Estados Unidos, porque a gente sabe que a guerra ao terror, que é esse princípio que os Estados Unidos se deram de poder combater ou atacar qualquer país, grupo, pessoa, periquito e papagaio que ameace de maneira real ou potencial os interesses dos Estados Unidos, né? Bom, isso gera muito dinheiro, especialmente da indústria bélica, né? Verdade. Então, é interesse das grandes corporações, especialmente das fabricantes de armas, né? A gente tem que lembrar que os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo, né? É a que mais vende, mais compra material bélico. E desenvolve, né? E desenvolve tecnologias na área. Então, é interesse dessa indústria que a guerra ao terror e que o medo do terror seja contínuo, permanente, né?
e cada vez maior, né? Isso faz vender armas, né? E eles ganham dinheiro com armas. Eis a questão, né? Porque esses grupos terroristas, e pegando o próprio Estado Islâmico, que pode ser também considerado uma continuidade da Al-Qaeda, né? Sim. Muitos dos chefes da Al-Qaeda, em terceiro e quarto, né, de ordem ali, de comando, estão também dentro do Estado Islâmico. E se pegarmos novamente dentro da história, década de 80, final de década de 70, 80, todo o cuidado e todo o aparato que o próprio governo norte-americano deu à Al-Qaeda, né, numa luta contra o socialismo. O Osama Bin Laden foi fruto treinado disso, pela CIA, né? Isso é uma informação até de domínio público. Cria, né? o seu próprio inimigo, né? Fortalece o seu próprio inimigo. Porque quando tem essa base, tem toda essa logística, toda essa organização que eles têm hoje, vão voltar-se contra quem? Sim. O que é comum na política internacional norte-americana é que eles financiam, treinam e criam os monstros do futuro, desde que eles sejam convenientes no período. Então, foi assim com Osama Bin Laden durante a invasão soviética, né, o Afeganistão. Isso. Então, foi um dos seus aliados na luta contra os soviéticos. Foi assim com Saddam Hussein. Também, sim, também, a mesma coisa. E é assim ou pelo menos foi até recentemente com relação ao Estado Islâmico, na medida que o Estado Islâmico combatia Bashar al-Assad, um aliado da Rússia, né, ali na região. Então, além desses interesses que movem as guerras, né, e move a política, é interessante a gente ver isso. Inclusive fazendo um paralelo com as próximas eleições nos Estados Unidos, onde você tem, de um lado, o Donald Trump, que faz um discurso de ódio, né, aberto, né, contra os muçulmanos, intolerante contra os muçulmanos como um todo, mas a gente esquece, por um lado, da Hillary Clinton, né, talvez até abafado pelos holofotes do Trump. A Hillary é financiada por 11 das maiores empresas fabricantes de armas do mundo, a campanha dela. O que a gente pode perceber, né, diante ali do discurso dos dois, é que um maqueia e o outro não. Né? É sutil. Trump é rasgado, ele fala abertamente, sem medo, porque não tem nada a temer mesmo. Com seus bilhões está super protegido, né? A Hillary já bem politizada, né, acostumada com esse âmbito político e preocupada em garantir uma segurança, uma seguridade ali no seu próprio objetivo de se tornar presidente, né, dos Estados Unidos, ela faz um discurso um pouco maquiado, mas bem dentro desse estilo de combate e continuidade dessa guerra ao terror. É verdade. E aí quando você fala em maquiagem da Hillary, talvez ela tenha o mesmo, talvez não, certamente tem o mesmo maquiador do Obama. Exatamente. Né? O Barack Obama é o político de sorriso fácil, né? Aquele que tem um carisma, uma retórica boa, muito bom. O que cumprimenta a faxineira, tira foto, cumprimenta o soldado raso ali, tira foto, faz um marketing pessoal muito bom. Mas quando é para assinar a papelada, né, quando é para dar as ordens, a gente vê que, por exemplo, que durante o governo de Obama, que as mortes de inocentes, a partir do ataque de drones, né, tem um avanço gigante. Imenso. Ele pegou a política de guerra ao terror do Bush e elevou a um patamar que seria considerado uma atrocidade por qualquer outro país, né? Mas ganhou um Nobel, né? Ganhou o Nobel da Paz no mesmo dia que mandava tropas no Iraque para, enfim, assassinar pelo menos 160 mil inocentes. É uma forma de entendermos, né, como esse terrorismo ele é feito bem no início do programa nós falamos, é uma forma diferenciada de se fazer terrorismo, esses grupos, esse interesse, essa luta pelo poder, pela dominação, usando todos os tipos de método, maquiados ou não, né? Com a violência sendo colocada de uma forma direta ou não, né? Verdade. E os Estados Unidos sabem fazer isso muito bem. Né? Agora, Nara, para o próximo bloco, eu quero conversar com você sobre o terrorismo no Brasil, a ameaça terrorista no Brasil. A gente está aí às vésperas das Olimpíadas, né? Sim. Borbulhando de ameaças e a população, boa parte da população com medo do que pode se concretizar ou não. Grande questionamento sobre isso. Vou pedir para o nosso telespectador um pouquinho de paciência. Voltamos no nosso próximo bloco com esse tema. Até lá!